Olá, meu nome é Thiago Sonaldo, eu sou engenheiro de aplicação na Hexagon DNI e hoje eu vou falar sobre alguns resultados de dinâmica veicular utilizando o Romax, que é uma ferramenta de simulação de sistema de transmissão. Bom, eu estou aqui dentro do Romax Concept e eu poderia começar aqui a fazer o modelamento do zero de um sistema de transmissão para mostrar a facilidade de você desenhar um sistema de transmissão aqui dentro do Concept. Porém, a ideia hoje é mostrar como que a gente pode extrair resultados de dinâmica veicular utilizando o sistema de transmissão que foi desenhado dentro do Romax Concept. Então, eu vou vir aqui e vou abrir um template, um modelo já existente dentro da instalação do próprio Romax Concept. Eu tenho vários templates, aqui eu vou selecionar um de 8 velocidades. Então, com isso eu consigo aproveitar sistemas de transmissão que já estão modelados, prontos, e eu consigo inclusive modificar alguns parâmetros, como por exemplo o comprimento global aqui. Eu vou colocar 400 mm e vou colocar aqui um diâmetro global de 200 mm, por exemplo. Se eu clicar em Update Model, ele vai atualizar o desenho aqui para eu conseguir ter um visual de como é que vai ficar, mas perceba que eu consigo então partir de modelo já existente, né, e a partir dele começar a fazer modificações ou alguns testes, né. Perceba que o visual aqui já alterou. Gostei, vou clicar em Create Model e então a ideia é utilizar esse sistema de transmissão para extrair alguns dados, né, de dinâmica veicular. Imagino que eu vou utilizar esse sistema de transmissão dentro do veículo que eu estou estudando, que eu estou desenvolvendo, porém eu ainda não tenho nenhuma informação do veículo, né, ou poucas informações do veículo, e eu quero ver como é que o veículo vai se comportar quando eu colocar esse sistema de transmissão nesse veículo. Então aqui já abriu a janela aqui no 2D Model, né? Eu poderia a qualquer momento pular aqui para o 3D Model para visualizar como é que ele está ficando. Bom, aqui ele já está pronto, né? Então eu consigo ver aqui que tem 8, né, load cases, na verdade 9 com a marcha ré, né? Cada um representando aí uma velocidade específica. A linha verde mostra o caminho aqui, né, da potência do torque, né, para cada velocidade. E aí então eu vou fazer os modelamentos, vou incluir alguns componentes de veículo para conseguir fazer esse tipo de análise. Para isso então eu vou abrir um outro modelo que eu já tenho pronto aqui, que é basicamente o mesmo sistema de transmissão, porém agora eu tenho, por exemplo, essa caixa verde que representa o motor. Então aqui eu tenho a curva de torque por rotação do motor, né? O sistema de transmissão agora ele tem uma árvore de transmissão, né? O eixo cardan, né? Sendo, né, que está conectado com ele, e eu tenho o diferencial, eu tenho aqui as semi-árvores, né? Os semi-eixos e também o pneu. Se eu ver aqui na visualização 3D, eu consigo ver que eu tenho agora esses componentes que eu adicionei aqui para a gente fazer esse estudo de dinâmica veicular. Se eu abrir aqui os load cases, eu continuo tendo as 8 marchas, né? As 8 velocidades mais o reverse, que é a marcha ré, e agora eu tenho um ícone aqui de um carrinho aqui embaixo, onde eu consigo extrair essas informações de dinâmica veicular. Vou clicar nele e agora eu consigo, né, preencher algumas informações referente ao veículo, como massa do veículo, né, a área frontal para ele poder calcular a força de arrasto aerodinâmico, que vai ser uma das forças resistivas, né, assim como também o coeficiente de arrasto aerodinâmico, né, eficiência da caixa de câmbio e uma série de outras informações, inclusive, né, a curva do torque do motor que vai ser utilizado nessa análise ainda conceitual, né. A gente perceba que a gente está trabalhando com um sistema de transmissão ainda na fase de conceito. Eu não tenho detalhado qual o número de dentes, qual o módulo, qual tipo de engrenagem, qual a geometria, ainda é apenas um modelo conceitual, mas perceba como eu já consigo tirar informação de como o veículo performaria quando eu utilizar esse sistema de transmissão. Eu tenho, por exemplo, aqui o famoso, né, gráfico de dente de serra, onde eu consigo ver a distribuição das velocidades para cada marcha, para entender como que está sendo distribuída, né, qual que é o passo das velocidades aqui, entender como é que isso vai afetar a eficiência, né, do veículo como um todo, utilizando esse sistema de transmissão. Eu também consigo plotar, por exemplo, força atrativa por rotação. Então nesse caso aqui eu estou, né, plotando para a primeira marcha, eu tenho a força atrativa por velocidade do veículo. Eu consigo ver o gráfico da força atrativa para cada velocidade, mas eu também tenho a opção de plotar para todas as velocidades. Então aqui eu consigo ver a performance global em questão de, né, capacidade trativa do veículo, e não só isso, mas eu consigo ligar também as forças resistivas, né, que é essa curva azul. Por isso que eu preenchi as informações aqui, como área frontal, como coeficiente de resistência e rolamento, que compõem todas as forças resistivas aí do veículo, e com isso eu consigo visualizar, né, vou dar um zoom aqui, onde acontece o cruzamento, né,
dessas duas curvas, que é onde é representado, né, a velocidade máxima teórica desse veículo quando está sendo utilizado esse sistema de transmissão, que é no eixo X aqui, 222 km por hora. Então eu consigo já tirar essas informações ainda nessa fase de design. Poderia colocar aqui até 5 graus, por exemplo, de aclive, né? Perceba que a força seletiva agora vai ter um outro cruzamento, uma outra velocidade máxima, e com isso eu consigo tirar várias informações relevantes, né, referente à dinâmica veicular, ainda numa fase de conceito, ainda, né, no modelo conceitual, que é a ideia do Romax Concept, é você conseguir tirar o máximo de parâmetros, o máximo de resultados possível ainda nessa fase de conceito. Por hoje é só, muito obrigado e até mais!